Eu queria fazer aqui um breve resumo de algo que Deus tem falado ao nosso coração já há 10 anos, a partir da visão da casa, ou da linhagem, ou da descendência de Zadok. Nós lemos ontem à noite em Ezequiel 48:11, que Deus menciona ter uma herança para os santificados. E ele se refere a esses sacerdotes santificados como sendo os filhos, a linhagem, a descendência de Zadok. Normalmente eu digo que para entender essa linhagem, você precisa enxergar algo que está exposto ao longo de toda a Bíblia. Por exemplo, em 1 Samuel capítulo 2, um homem de Deus vem trazer uma palavra de juízo contra Eli, porque os seus filhos se corromperam e ele não os confrontou. Eli não tem nenhuma denúncia de nenhum tipo de pecado específico que ele tenha cometido. A Bíblia fala dos filhos dele se prostituindo, fala dos filhos dele roubando a oferta, mas a Bíblia não é específica a respeito dele. No entanto, seus filhos se corromperam e ele não teve uma postura para lutar contra isso e para impedir que isso acontecesse. E porque aquela linhagem se corrompeu, o homem de Deus vem e diz: eu prometi a seu pai, e uma clara referência a Arão, que eu dei as minhas ofertas queimadas e que vocês permaneceriam como linhagem no ministério, mas o Senhor diz: eu vou arrancar o seu braço da casa do seu pai. O homem de Deus diz: porque eu honro aqueles que me honram, falando da parte do Senhor, mas os que me desprezam eu desprezarei. Jamais haverá velha em sua casa. Deus basicamente estava dizendo: eu vou acabar com a sua raça, eu vou arrancar toda a sua linhagem daí. E ele diz no verso 35 de 1 Samuel 2, então suscitarei para mim um sacerdote fiel, e lhe edificarei uma casa estável. Outra versão diz uma casa firme, uma terceira ainda diz uma casa duradoura. Então o Senhor fez duas promessas: eu vou acabar com a sua raça, vou arrancar a sua linhagem toda, e no seu lugar eu suscito e levanto um sacerdote fiel. Diga comigo: sacerdote fiel. Agora, a definição de Deus de fidelidade não é alguém que consegue ser fiel apenas na sua geração, mas alguém que consegue deixar continuidade, que consegue reproduzir o DNA de fidelidade. Então, no capítulo 4 de 1 Samuel, o juízo se instala na casa de Eli. O Senhor diz: isto te será por sinal, seus dois filhos vão morrer no mesmo dia. Os dois morreram no mesmo dia. A arca de Deus foi tomada. Quando Eli recebe a notícia não só da perda dos filhos, mas da perda da arca, ele cai da cadeira, quebra o pescoço e morre. Quando a sua nora toma conhecimento da morte do marido, grávida, ela entra em trabalho de parto, dá luz, e na hora do parto ela morre. A morte e o juízo se instalam nessa família. Isso vai de forma progressiva, até que Saul manda chamar o sacerdote Aimeleque, que consultou o Senhor em favor de Davi quando esse fugia. E Saul, acreditando numa conspiração, que Aimeleque estava de mãos dadas com Davi, mandou executar Aimeleque e todos os sacerdotes que vieram com ele. A Bíblia diz 85 homens que usavam estola sacerdotal. Isso está em 1 Samuel 22, do versículo 16 em diante. Depois da chacina dos 85 sacerdotes, Saul, não conformado com isso, manda exterminar Nob, uma cidade sacerdotal. A Bíblia diz que ele mandou matar homens, mulheres, crianças, animais, exterminou a cidade inteira. Quando você vai estudar a linhagem de Eli, você descobre que Aimeleque, todos aqueles sacerdotes, a maior parte das pessoas viviam naquela cidade sacerdotal, eram da linhagem de Eli. Então aquela palavra de juízo ainda estava se cumprindo. No entanto, Abiatar, um dos filhos de Aimeleque, ele foge, encontra refúgio em Davi. Davi se sente culpado pelo que aconteceu, dá guarida a ele. Durante todos os dias de Davi, nós temos um descendente de Eli ainda vivo. Mas quando Salomão assume o reinado, ele expulsa Abiatar do sacerdócio e diz: você é digno de morte, mas eu não vou te matar porque você carregou a arca da aliança, você sofreu as aflições com meu pai, mas porque Abiatar se envolveu na conspiração para tentar colocar Adonias no trono em vez de Salomão. Ele diz: eu estou te expulsando do ministério. E 1 Reis 2, 26 e 27 diz que nessa ocasião se cumpriu a palavra de Deus dada a Eli em Siló. Mas quando Eli e seus filhos morreram, não estava se cumprindo? Sim, mas não plenamente. Quando Aimeleque, sua casa, for executada, a palavra não estava se cumprindo, mas não totalmente. Quando o último da linhagem foi tirado, a Bíblia diz: agora
se cumpriu plenamente a palavra. Mas a promessa não era só tirar a descendência ruim, sem compromisso com Deus. Era levantar no lugar um sacerdote fiel. E Deus disse para esse sacerdote fiel: eu vou edificar uma casa firme. Isso fala de linhagem, de continuidade. E nós vemos que lá depois do período pós-exílio de Babilônia, quando todo mundo se desviou, aquela linhagem ainda permanecia comprometida. Mas para você entender a promessa da casa firme, você tem que voltar ainda mais na história. Em Números 25, a Bíblia diz que Finéias, que era filho de Eleazar, então Eleazar era filho de Arão, então Finéias era neto de Arão, ele passa a mão numa lança e executa um homem israelita e uma mulher que estava por conselho de Balaão ajudando a corromper e prostituir os filhos de Israel. No momento que ele executa esses dois, a praga já havia começado, o juízo tinha sido anunciado. Deus dá uma palavra dizendo: Finéias, no zelo por mim fez isso. E o Senhor disse: eu estabeleço com ele a minha aliança. No versículo 13 de Números 25, o Senhor diz: eu estabeleço com ele um compromisso. Já começa ali no 11 e no 12, diz: aliança do sacerdócio perpétuo. É muito interessante isso. Por quê? Porque Arão já tinha o sacerdócio, a promessa do sacerdócio perpétuo. Arão tinha 4 filhos. Você lembra que 2, Levítico 10, levam fogo estranho perante o Senhor e morrem. Sobram 2. Quem foram os 2 que sobraram? Eleazar e Itamar. Nesse momento Deus está fazendo uma promessa ao filho de Eleazar. Ele está dizendo: de você para baixo eu estou fazendo uma aliança do sacerdócio perpétuo. Deus está dizendo: quando eu encontro um camarada como você, com esse zelo de santidade, esse é o DNA que eu quero reproduzir no ministério. Isso não significa que os outros foram descartados. A maior prova disso é que Eli era da linhagem de Tamar, não de Eleazar, e ele teve sua chance. Mas no momento em que Deus arranca a linhagem de Eli, porque não reproduz o compromisso, onde é que ele volta? O texto dizia: suscitarei para mim um sacerdote fiel. Quem assume o sacerdócio nos dias de Salomão, quando Abiatar foi excluído? Zadok. Zadok, ele se levanta como cumprimento dessa promessa de Deus, de um sacerdote fiel, com uma linhagem que nunca se apartou. Agora, sabe o que é curioso? Quando você vai estudar a linhagem de Zadok, ele é da descendência de Finéias, neto de Arão. Na hora que Deus tirou a linhagem de Eli e diz: eu tenho que levantar alguém fiel, aonde que ele olha? Ele olha lá na história. Quem que demonstrou esse DNA desde o início? Finéias. Deus diz: é esse DNA que está fazendo falta e que eu vou voltar a reproduzir. Então ele levanta Zadok dessa linhagem com que ele tem um compromisso e diz: eu vou lhe edificar uma casa firme para que haja o cumprimento da aliança do sacerdócio perpétuo. E quando todos os levitas se extraviaram, aquela linhagem permaneceu firme. Quando nós falamos da casa ou da linhagem de Zadok, não estamos falando apenas de santidade e integridade, mas estamos falando de uma visão de continuidade geracional.